Hoje, se eu pudesse dar uma nomenclatura, um tema para essa mensagem, seria o Evangelho calado. A melhor maneira de anunciarmos o Evangelho sem necessariamente verbalizarmos algum tipo de palavra. Para que quando nós venhamos abrir os nossos lábios com algum tipo de palavra, ela apenas venha refletir aquilo que na nossa vida já é algo tão comum e que as pessoas têm percebido de maneira tão clara. Evangelho, termo grego que significa boa notícia, boas novas. Mas boas novas a respeito do quê? Boas notícias sobre o quê? Bem, se eu perguntar para você e você me direcionar a 1 Coríntios, onde vai dizer de que morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, eu vou falar que você está absolutamente certo. Mas necessariamente, se nós apenas citarmos o termo morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, talvez alguns aspectos importantes do Evangelho nós acabamos perdendo. Quais são as boas notícias que o Evangelho busca trazer? Olhando as Escrituras, eu vejo algumas coisas, algumas dessas boas notícias, que a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Por exemplo, perdão das iniquidades. A boa notícia é que você foi perdoado através da morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, das suas iniquidades. Mas não apenas isso. Liberdade da escravidão do pecado. Bem, eu não fui apenas perdoado, eu fui libertado. Eu fui liberto daquilo que eu estava escravo. Salvação da condenação eterna. Nós lemos muito João 3, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Jesus, necessário vos é nascer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no próprio João 3, ele vai dizer que aquele que nele crer não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho do Pai. Então não é que alguém será condenado, já nascemos condenados. A diferença é que no dia do juízo final, a penalidade da condenação é que vai ser aplicada. Mas o Evangelho, as boas notícias que a palavra de Deus traz para mim e para você, é que por causa das boas novas, por causa da morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, nós tivemos salvação da condenação eterna. Perdão das iniquidades, liberdade da escravidão do pecado, salvação da condenação eterna e renovação da nossa mente para um novo modelo de vida. Nós não apenas fomos perdoados, nós não apenas fomos libertados, nós não apenas fomos salvos, mas nós fomos renovados. Como diz Romanos 12, pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este século, mas renovai o vosso entendimento, para que agora, pela renovação da mente de vocês, para um novo pensar, para um novo agir, vocês possam agora experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é uma boa notícia. É uma notícia que diz que antes de haver a renovação da mente, eu e você jamais poderíamos gozar, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o Evangelho, a boa notícia vem para você dizendo, olha, a partir de agora, você vai poder gozar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai poder ser perdoado, você vai poder ser liberto, você vai poder ser salvo, e tudo isso é maravilhoso, é uma boa notícia tremenda. Mas esse Evangelho anunciado em palavras, esse Evangelho que eu olho para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho e eu digo, olha, através de Cristo Jesus o Senhor traz perdão, através de Cristo Jesus Ele traz salvação, através de Cristo Jesus Ele traz liberdade do pecado, através de Cristo Jesus Ele faz você ser uma nova criatura, uma nova vida. Isso tudo é maravilhoso. Mas o grande problema, e a Escritura vai dizer isso,
é quando nós alegamos ter o domínio, ou ter o poder, ou ter o conteúdo do Evangelho, mas as nossas vidas não mostram a realidade do Evangelho nela. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 24, tem um texto precioso, no qual o apóstolo Paulo está falando com a igreja que estava em Roma, com os irmãos. Em Romanos 2, 24, ele diz assim: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Mas por que as Escrituras dizem que o nome de Cristo é mal falado, injuriado, insultado ou blasfemado entre as pessoas que não conhecem a Cristo, e aqui ela vai chamar de gentios, por causa de irmãos? Ele olha para irmãos, ele está descrevendo uma carta para a igreja de Roma e diz: o grande problema é que o nome de Cristo é mal falado, é blasfemado, é injuriado, é caluniado entre pessoas que não conhecem a Cristo por causa de vocês que conhecem a Cristo. Por quê? Por causa do Evangelho. Porque muitos daqueles que conhecem a Cristo, ou muitos daqueles que dizem conhecê-lo, muitos daqueles que denominam-se irmãos, têm uma mensagem maravilhosa, mas um proceder de vida que contradiz o conteúdo da mensagem que anuncia. E é interessante que ele não diz que o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios por causa de gentios. Ele não diz que o nome de Jesus é falado mal entre as pessoas que não conhecem Jesus por causa das pessoas que não conhecem Jesus. Mas ele vai dizer que o nome de Jesus é blasfemado entre aqueles que não conhecem Jesus por culpa daqueles que dizem conhecê-lo. E se nós analisarmos hoje, em pleno século 21, nós vemos a realidade daquilo que Paulo escreveu para a igreja de Roma, valendo ainda hoje. Por exemplo, vamos alguns versículos aí para trás, versículo 21 e 22, aí mesmo de Romanos 1. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ele diz sobre alguém que prega: olha, não deve furtar, mas furta. Olha, você não deve adulterar, mas adultera. Olha, você não deve, tu que abominas os ídolos, você não deve se prostrar a ídolos, mas aquele que faz, ou que alega, se prostra. E ele diz: tu que te glorias na lei, conheço a palavra, conheço os ensinamentos, conheço o Evangelho, conheço as boas novas, conheço a boa notícia, conheço a revelação de Jesus Cristo, conheço os mistérios de Deus. Tu desonras os mistérios, tu desonras a palavra, tu desonras o que pregas, tu desonras o Evangelho. E por causa do Evangelho que anuncia, mas quando a tua vida contradiz aquele Evangelho que pregas, você acaba levando com que aqueles que não conhecem a Cristo, primeiro, descredibilizem aquilo que você fala,
E segundo, descredibilizem o Cristo que você anuncia. Porque se esse é o Cristo que muda vidas, eu não quero esse Cristo para a minha vida. Porque a tua ele não mudou. Porque se esse é o Cristo que liberta do pecado, eu não quero esse Cristo. Você anuncia que ele liberta do pecado, mas eu olho para você, e a você ele não libertou. Você anuncia que ele leva as pessoas a se tornarem novas criaturas, mas eu olho para você, e eu vejo que não tem nada de novo aí. Então o evangelho que você anuncia testifica contra você e leva à pior das coisas, ao nome de Cristo ser blasfemado. A mensagem anunciada, muitas vezes é exatamente conforme a verdade das Escrituras. Mas a vida do mensageiro contradiz tudo o que ele fala. Muitos têm proclamado um evangelho que, portanto, aos olhos do mundo é utópico, é um conto de fadas. Porque não existe a vida do evangelho que ele anuncia na sua própria vida. Eu prego um Cristo que transforma a vida de todos, menos a minha. Um Cristo que liberta todo aquele que nele se achega, menos eu. Voltem a 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. O versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Vamos parar um pouco aqui. Olha que coisa preciosa que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando eu anunciei o evangelho para vocês, eu anunciei em palavras? Sim, anunciei em palavras. Mas o nosso evangelho, ele teve tanto fruto, sabe por quê? Porque ele não foi anunciado somente em palavras. Mas também, e essa palavra também, na tradução Almeida atualizada, ela vai estar um pouco mais cristalino no que o sentido da palavra grego está dizendo. Essa palavra também, ela não está fazendo um mais, mas ela está sobrepondo. Em algumas traduções vai estar, mas sobretudo. Sobretudo. Olha só, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas sobretudo. O que quer dizer sobretudo? Além do que em palavras, antes do que em palavras, na frente das palavras, as palavras estão aqui e são absolutamente necessárias, mas antes das palavras, sobretudo, na frente das palavras, ele diz, em poder, no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, ou qual tem sido o nosso procedimento entre vocês, por amor de vós. E vós fostes feitos os nossos imitadores e do Senhor. Olha que coisa preciosa. As Escrituras dizem que eles não foram apenas imitadores do Senhor, porque muitas pessoas já disseram assim, bem, você não olhe para a minha vida, olhe para Jesus. Olha, irmão, realmente, concordo, devemos olhar para Cristo. Mas se nós olharmos nas Escrituras, as Escrituras vão dizer que nós devemos ser, Paulo vai dizer para Timóteo, seja modelo dos fiéis, seja modelo. O apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora em 1 Tessalonicenses ele está dizendo, e vocês foram feitos os nossos imitadores e do Senhor. Porque o nosso testemunho, o nosso procedimento, o nosso agir, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, não contradiz a vida do Senhor. Então nos imitar e imitar o Senhor,
é sempre ser igual ao Senhor, porque nós imitamos a eles e vocês imitem a eles. Mas muitas vezes vocês podem não se lembrar muito bem de como o Senhor agiria numa situação como essa. Bem, sem problemas, olhe para a minha vida, e se você visualizar isso em mim, copie. É isso que eles estão dizendo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Olha aqui isso. Vocês foram exemplo para quem? Para os outros irmãos. Lá da Macedônia, das regiões da Acaia, vocês são um exemplo. E tudo isso inicia no versículo 5, quando ele diz que o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Mas muitas vezes o nosso evangelho tem sido somente em palavras. Um evangelho que a boa notícia está nos nossos lábios, para os outros, mas não para nós, não para a igreja. A mensagem salva, e de fato salva, mas a prova plena de que a vida nova que o evangelho promete, essa vida que nós anunciamos pela mensagem falada, essa vida vivida, traz mais fruto do que essa vida falada. A vida vivida traz mais fruto do que a vida falada. Por favor, jamais estou dizendo que vocês não devem, que nós não devemos anunciar o evangelho em palavras. Mas o que estou dizendo é que de nada adianta o evangelho em palavras, se nós não tivermos o evangelho no dia a dia. Eu alego que fui libertado da escravidão do pecado. Eu alego que agora Cristo renovou a minha mente. Eu alego que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu alego. Mas isso é realidade? Quando nós olhamos alguns exemplos das Escrituras, nós vemos pessoas que anunciavam o evangelho em palavras, mas não tinham frutos, porque as suas vidas não testificavam isso. Enquanto nós vemos pessoas que, além de anunciar em palavras, o seu testemunho vivia isso, e isso trazia frutos para o reino. Por causa do tempo eu não vou trazer vários exemplos para vocês, mas um muito conhecido, que nós encontramos em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 27, Atos 16, 27 em diante. Vinte e cinco, Atos 16, 25, que vai dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Evangelho vivido. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Evangelho vivido. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em casa. Só agora que viera a palavra pregada. Depois da vivida, agora veio a pregada. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus.
Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui? Eles foram presos, injuriados, maltratados, mas o evangelho estava em seus corações. Como diz as Escrituras, Jesus disse: o reino de Deus não está ali nem está lá, o reino de Deus está em vós, em vocês. O reino de Deus está em vocês. O evangelho não é apenas algo falado, mas é algo vivido. E eles começaram a viver a vida do evangelho, viver essa nova vida, demonstrar essa vida nova. Eles mesmo nessa situação, o versículo 25 dizia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles não estavam ali na prisão, gritando por carcereiro, Senhor. Não, eles estavam glorificando a Deus, eles estavam mostrando com as suas vidas. E agora há um grande terremoto, as portas se abrem, e eles, ao invés de prejudicarem a vida do carcereiro, considerai-vos uns aos outros superiores a vós mesmos, eles ficam lá, para não prejudicá-lo, E logo que o carcereiro vê isso, que todos sabiam que aconteceria, o carcereiro também, ele vê que todos fogem e sabe que o sofrimento o aguarda, porque todos os presos fugiram. E ele pega a espada para se matar, e mais uma vez evangelho vivido. Ei, nós estamos aqui, não faça nada. Depois de tantas demonstrações vivas do evangelho na vida desses homens, o que ele disse? Senhores, agora vocês podem abrir a boca. Agora vocês podem falar. Agora o meu coração está aberto para ouvir o evangelho falado. Se eles tivessem falado, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, antes do evangelho vivido, o evangelho falado não teria tido relevância e eficácia na vida deles. Mas depois do evangelho vivido, quando lhes foi apresentado esse evangelho vivido, e o carcereiro viu o evangelho vivo na vida desses homens, ele pergunta: o que eu preciso fazer? Agora, por favor, me falem, verbalizem para mim. Agora sim. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos quanto estavam em sua casa. E houve salvação naquele lar. Não porque apenas falaram, mas porque antes de falar, viveram a mensagem. A religião, ritos, dogmas, preceitos, sem a realidade de uma nova vida, traz peso, traz jugo, traz dor. Pregar o evangelho sem vivê-lo é abominação ao Senhor. Pregar o evangelho sem vivê-lo é abominação ao Senhor. O evangelho deve ser primeiramente pregado no viver, e somente depois no falar. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 10 em diante. Isaías 1, versículo 10. E ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Para um pouquinho aqui, olha só que coisa interessante. O Senhor não está falando com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já havia sido destruído muitos e muitos anos atrás. A cidade maldita de Sodoma e Gomorra, lá no tempo de Abraão. Mas aqui ele traz uma palavra para Israel. E diz: Israel, vocês vivem como Sodoma e Gomorra, nas abominações de Sodoma e Gomorra. E ele diz aqui: ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma,
Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, os seus atos religiosos? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta à toa, ou debalde. O incenso é para mim abominação. Isso que vocês trazem de atos religiosos é a abominação. Mas por que abominação? Deus tinha falado para eles trazerem. Se nós lemos na lei de Deus, a lei tinha falado para realizar sacrifícios. A lei tinha falado para trazer incensos. A lei havia falado para trazer holocaustos. A lei havia falado para cumprir as festas da lua nova e dos sábados. Mas o Senhor agora diz: tudo isso que vocês fazem, holocaustos, sacrifícios, incensos, festas da lua nova, isso é abominação para mim. Por quê? Vamos ver aqui. Versículo 13: não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, olha só, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês levantam as mãos, vocês fazem os sacrifícios, a eles, os dízimos e ofertas, vocês se reúnem na congregação, vocês cumprem exatamente como deve ser cumprido, todos os ritos, dogmas e preceitos. Mas quando eu olho tudo isso que vocês fazem, para mim, isso é abominação. Isso aborrece a minha alma. Por quê? Porque fazer as coisas que acreditamos que agrada a Deus, sem que o nosso coração esteja ligado ao Senhor, é abominação. Me lembro aquele salmo que diz que a oração dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Mas eu estou orando, mas às vezes a sua oração é uma abominação. Mas eu estou oferecendo sacrifícios a Deus, mas às vezes o seu sacrifício aborrece a alma dele. Mas eu estou cumprindo tudo o que os preceitos religiosos determinam. Eu estou até mesmo proclamando com os meus lábios isso. E muitas vezes a palavra pode ser aquela do Senhor Jesus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, porque ensinam preceitos que são apenas doutrinas de homens. O versículo 16 vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se o evangelho for vida em você, comereis o bem dessa terra. Mas se ele for apenas o seu discurso, sereis devorados à espada. Muitas vezes o discurso, eventualmente sim, pode até trazer salvação, por ser a verdade. Mas o proceder nosso muitas vezes contradiz esse discurso. Porque o proceder é uma mentira. Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. E o versículo 13 vai dizer: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Observai e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O que você diz, você pratica? O evangelho que você anuncia é o evangelho da tua vida? A boa notícia que você anuncia para mim é a boa notícia que você vive para mim? A boa notícia que você anuncia para os da tua casa é a boa notícia que você vive para os da tua casa? Bem, mas ainda há um grande problema. Muitos acreditam que por viverem debaixo de ritos, dogmas e preceitos que foram instruídos, estão vivendo o evangelho. Ocorre que as boas notícias são de uma vida nova, e não de apenas meras novas atitudes exteriores. É uma metanoia, uma mudança de mente, algo de dentro para fora. Viver o evangelho não está relacionado a meras mudanças de atitudes exteriores. Eu vejo nas escrituras que atitudes exteriores são apenas consequências de uma mudança de dentro, do coração. Muitos acreditam que porque bebiam e não bebem mais, porque fumavam e não fumam mais, porque adulteravam e não adulteram mais, porque mentiam e não mentem mais, porque hoje olha para a sua vida e aparentemente ela está íntegra como a vida de Jó, na qual ninguém que convive tem a capacidade de dar um pio numa balança a seu desfavor. Minha vida não é a vida como a vida daqueles. E aliás, depois que eu fui para a igreja, se eu olhar para mim, muitas coisas mudaram. E muitas vezes porque bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, usava drogas, não usa mais, adulterava, não adultera mais, furtava, não furta mais, mentia, não mente mais. Isso por si só seria viver o evangelho.
Bem, isso sim, pode ser consequência de um novo coração. Mas isso por si só não é ser uma nova criatura. Jesus disse em Mateus 15, 17, Mateus capítulo 15, versículo 17 e diante, e ele diz assim: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Então vamos ler o 16 em diante. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando: ninguém coloque você debaixo de um jugo de lei, apenas fundamentado numa carnal compreensão, num entendimento meramente carnal, religioso, dogmático. Isso não é viver o Evangelho. E ele continua dizendo: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Porque hoje o entendimento de o que é ser uma nova criatura é isso. É quem tocava não toca mais, provava não prova mais, manuseava e não manuseia mais. Isso é ser uma nova criatura. Não, não é. Eu tocava, não toco mais, eu provava, não provo mais, eu manuseio, não manuseio mais, sou uma nova criatura. E ele diz: não, isso não significa ser uma nova criatura. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Sabe por que ele diz para a satisfação da carne? Porque o meu ego, o meu coração está dizendo: bem, estou fazendo, ou estou deixando de fazer. E isso já começamos a sair da graça e adentrarmos ao campo da lei. Antes eu tocava, antes eu provava, antes eu manuseava, agora não toco, não provo, não manuseio. Sou uma nova criatura, e ai de Deus se não assinar embaixo. Mas ser uma nova criatura não está relacionado a estas coisas de mera disciplina do corpo, como ele disse aqui, que até são boas, mas para o reino não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Viver a nova vida proclamada no Evangelho não está relacionado à religião, mas sim a um novo procedimento, a viver conforme o modelo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5,
Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na minha vida eu não preciso necessariamente ser uma velha criatura e ter todas essas obras da carne conjuntamente ao mesmo tempo no meu proceder. Pode ser que na minha vida, antes até mesmo de conhecer a Cristo, estivesse ressaltado a prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. E na sua, essas não. Na sua talvez estava inimizade, porfias e murações, iras e pelejas. Eu não sentia que tinha tanto problema com ira, peleja e inimizade. E você não sentia que tinha tanto problema com prostituição, impureza, lascívia. Mas sendo nas nossas vidas a realidade de uma obra da carne, ele diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas muitas vezes nós nos educamos, colocamos uma coleira em nós mesmos, para que quando entramos dentro de um setor religioso, e eu percebia que eu tinha algo muito forte, que era as iras, pelejas, inimizades e dissensões, eu comecei a trabalhar firme para que isso seja tratado na minha vida. Vou no psicólogo, começo a fazer um tratamento, porque eu sou muito irritado, começo toda vez que eu vou falar alguma coisa, 10 vezes, para me acalmar. E de repente eu começo a perceber que uma ira que era grande em mim, que para qualquer coisa eu estourava, agora eu não estou mais tão estourado. E levo isso a uma consequência: bem, estou vivendo o Evangelho. Eu era um bebum, batia na minha esposa, batia nos meus filhos, brigava em casa, sempre chegava bêbado. E um dia entrei na igreja e percebi que isso estava prejudicando a minha família. Entrei nos alcoólatras anônimos, fui no psicólogo, estava na igreja também, fiz todos os tratamentos necessários, fiz tudo, e de repente me constatei livre, se assim posso usar esse termo, pelo menos para ficar claro o entendimento para os irmãos, do vício. E concluo que por estar livre desse vício, por si só, agora sou uma nova criatura e estou vivendo o Evangelho. Irmãos, não. Isso não é viver o Evangelho. Meras mudanças de vida não são viver o Evangelho. Meras mudanças de atitudes exteriores não são vivência do Evangelho. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver o Evangelho. Primeiro que só pode viver o Evangelho quem tem o Evangelho em si. Porque só pode viver o novo nascimento quem nasceu de novo. E se eu nasci de novo, eu fui selado pelo Espírito. E se eu fui selado pelo Espírito, a consequência imanente, a consequência inquestionável, a consequência absoluta disso será a manifestação substitutiva dos frutos do Espírito com relação às obras da carne.
Por que eu digo substitutiva? Porque eles não vão ficar caminhando junto aí não. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. O capítulo 6, versículo 15, vai dizer: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, o ser uma nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, um dos textos que mais tenho temor nas Escrituras é aquele no qual o Senhor Jesus Cristo disse que e muitos me dirão naquele dia. Muitos enganados, muitos que se autoludibriaram, muitos que se enganaram-se a si mesmos. Ele não diz poucos, ele diz e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos milagres e maravilhas. E então lhes direi abertamente, diz o Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Que a nossa mensagem falada seja, antes de ser falada, seja vivida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.